Bom dia, meus queridos irmãos. Nós estamos hoje iniciando o estudo da lição número 6, a esperança na verdade. Houve um certo atraso, que essa lição deveria ter sido postada para o dia 7 de agosto, há 15 dias atrás. Mas houve alguns problemas, alguns imprevistos que não me permitiram fazê-lo. Então hoje a gente vai estar trabalhando essa lição número 6, que já foi trabalhada em aula presencialmente exatamente nesse dia 7 de agosto. Nós agora estaremos orando, pedindo a direção e a orientação do nosso Deus para o estudo que ora faremos nesse momento. Senhor Deus e Pai, nós nos colocamos diante da Tua presença, te rogamos pela Tua graça, Tua bênção, pelo Teu poder, para que Tu possas me usar ao conduzir esse estudo da Tua palavra. Pai, que o Teu Espírito possa falar através de mim e atingir todos quantos estiverem vendo e ouvindo. Toma-nos nas Tuas mãos, meu Deus, abençoa-nos pelo Teu poder. Ó Deus, abençoa a palavra que eu estarei colocando aqui, Senhor, e também quem estará ouvindo. Que seja de grande crescimento espiritual na Tua graça e no Teu conhecimento para todos nós, ó Deus. Em nome de Jesus. Amém. Nós faremos a leitura na primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo 1. Na lição passada, lição 5, nós estávamos estudando ainda a carta a Tiago. Hoje a gente começa nesse estudo, nessa lição, o estudo da carta escrita por Pedro. Nos diz a palavra de Deus em 1 Pedro 1, de 3 a 12. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo em santificação, Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia, nos gerou de novo para uma viva esperança, pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, incontaminável e que se não pode murchar, guardada nos céus para vós, que mediante a fé estás guardados na virtude de Deus para a salvação, já prestes para se revelar no último tempo, em que vós grandemente vos alegrais, ainda que agora importa, sendo necessário que estejais por um pouco contristados com várias tentações, para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro que perece e é provado pelo fogo, se ache em louvor e honra e glória na revelação de Jesus Cristo, ao qual, não o havendo visto, há mais, no qual, não vendo agora, mas crendo, vos alegrais com gozo inefável e glorioso, alcançando o fim da vossa fé, a salvação das almas, da qual salvação inquiriram e trataram diligentemente os profetas que profetizaram da graça que vos foi dada, indagando que tempo ou que ocasião de tempo o Espírito de Cristo que estava neles indicava anteriormente, testificando os sofrimentos que a Cristo haviam de vir e a glória que se lhes havia de seguir, aos quais foi revelado que, não para si mesmos,
Mas para nós, eles ministravam estas coisas, que agora vos foram anunciadas, por aqueles que, pelo Espírito Santo, enviado do céu, vos pregaram o Evangelho, para as quais coisas os anjos desejam bem atentar. Então, nesse início da carta de Pedro, do capítulo 1, né, o capítulo 1 da carta de Pedro, que foi escrito para os pontos de pregação no ponto, na Galácia, na Capadócia, na Ásia e na Bitínia. Isso nos diz no versículo 1, que não lemos anteriormente. E no 2 que diz: eleitos segundo a presciência de Deus Pai em santificação do Espírito, para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo. Graça e paz vos sejam multiplicadas. Essas cartas foram escritas para as novas igrejas que se formaram após a morte e a ressurreição de Jesus, na expansão missionária que se deu pelos apóstolos no mundo conhecido da época. Então, as cartas de Pedro, tá? Que nos diz aqui, a epístola de 1 Pedro traz a identificação da autoria e os destinatários da carta, logo no verso, quando diz: Pedro, apóstolo de Cristo, aos eleitos de Deus, peregrinos dispersos. Peregrinos dispersos, porque nós, como cristãos, a nossa pátria celestial importa. Importa vivermos, sim, no momento terreno, a nossa pátria ter real, que estamos vivendo nessa vida, sim. Mas nós não podemos viver com uma perspectiva somente da vida material que nós temos. Nós temos que ter toda a perspectiva da vida espiritual que teremos na eternidade junto de Deus. Então aqui por isso, peregrinos, tá? O apóstolo Pedro foi um dos primeiros discípulos de Jesus, destacando-se no corpo apostólico como um dos principais líderes nos primeiros anos do cristianismo. A título de referência, provavelmente esta carta foi escrita entre os anos 63, 63 e 65 depois de Cristo e em Roma. Então essa carta ela é destinada aos que estavam dispersos pela região da Ásia Menor. Quando se fala em Ásia Menor, aqui está deixando de uma forma assim mais, como dizer, mais resumida, mas na Bíblia está ali: Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia, né? Os povos aos quais, as igrejas às quais Pedro escreveu essa carta. E esses cristãos dessas regiões estavam sendo perseguidos por professar a fé cristã, que era comum naquela época, a perseguição à fé cristã. Essas áreas estavam sob o domínio do Império Romano e era vista o seguir o cristianismo era visto como uma atitude subversiva. Era como se estivessem desafiando o poder político de Roma. Era como o Império Romano via essa realidade do cristianismo. E ali ninguém estava deixando de se submeter ao poder político de Roma, mas os cristãos estão sob o poder espiritual de Deus pela fé em Jesus Cristo. Essa era a realidade deles naquela época e é também a realidade que nós vivemos no momento presente.
Bem, então aqui, para encorajá-los a continuarem firmes na caminhada cristã, mesmo com lutas, com dificuldades e com perseguições. Por isso, esse escrito, essa primeira carta escrita por Pedro, é considerada a carta da esperança, ou carta da coragem. Então, não por acaso, o nosso primeiro destaque é exatamente identificarmos o que o texto sagrado tem a nos dizer acerca da esperança, que para nós é mais do que um sentimento, é uma convicção que Deus está no controle de todas as coisas, quaisquer que sejam as circunstâncias pelas quais passamos. No versículo 3, está baseado o primeiro capítulo dessa lição, que nos diz o fundamento da nossa esperança. O versículo 3, que nós já lemos agora há pouco, nos diz: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia nos gerou de novo para uma viva esperança pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. A viva esperança do que da nossa vida eterna, de que as aflições, as dificuldades, as perseguições que vivemos no momento presente não se comparam à glória que teremos junto de Deus quando Ele vier nos buscar e nós estivermos vivendo no novo céu e numa nova terra. Então, a máxima popular afirma que a esperança é a última que morre. A esperança é a última que morre, no ditado popular. Porém, interpretando esse ditado popular segundo uma visão cristã, nós podemos dizer que a esperança do cristão não morre jamais. Porque a esperança do cristão, ela está fundamentada na rocha que é Cristo, num Deus que é vivo, verdadeiro e poderoso, que venceu a morte para nos conceder, para nos dar a salvação. Então a palavra grega para esperança tem o sentido de expectativa do que é certo, aguardando quando acontecerá e não se acontecerá. Portanto, diferente do dito popular, a esperança do cristão é uma esperança viva, é uma esperança que acontecerá, tá? Acontecerá o novo céu, a nova terra, na segunda vinda de Jesus. Mas acontece à medida em que a nossa fé está fundamentada no Senhor Jesus, à medida em que Deus cuida de nós, Deus nos protege, Deus nos guarda, Deus nos dá sabedoria, encaminha a nossa vida quando nos colocamos nas suas mãos. Então aí é um fato que nós precisamos viver, precisamos nos apropriar dessa verdade e vivê-la. Nos diz aqui que ao escrever aos cristãos que estavam experimentando essas provações e privações, provações e privações. Provações porque estavam perseguidos, privações porque a vida deles não era fácil. Provavelmente eles não tinham facilidade de poder se deitar, dormir tranquilos, eles viviam preocupados sobre o que estariam vivendo, qual realidade que teria para eles a cada dia que estavam sobrevivendo lá naquele tempo, no início da era cristã.
Então aqui, ó, Pedro lembra do propósito e poder de Deus, os quais foram revelados na salvação assegurada por ele mesmo. Os salvos são eleitos, escolhidos, versos 1 e 2 foram os que eu li depois, né? Ao passo que os encoraja a enfrentar as lutas, uma vez que por meio delas a salvação deles estava sendo aperfeiçoada, pois Jesus é a fonte maior e unidade da regeneração. Ainda mais através da sua ressurreição, temos assegurada a nossa bem-aventurança futura, tá? Nossa bem-aventurança, nossa felicidade futura. E enquanto mantivermos tal esperança, seremos guardados nesta vida aqui. Então Deus não está só preparando um lugar para nós irmos quando Ele vier nos buscar, não. Ele está preparando o nosso lugar em todo momento, também na vida carnal, na vida material, a qual estamos vivendo no presente, né? Seremos guardados nesta vida aqui e não seremos, nós somos e seremos guardados. Fomos passado, somos presente, seremos futuro. Pedro, como testemunha da ressurreição de Jesus, conduz os cristãos daquela e de todas as épocas a verem a esperança na ressurreição, como baseada na vitória de Cristo sobre a morte, que afasta nosso olhar de nós mesmos para concentrá-lo em Deus, que é o fundamento da esperança cristã. A fundamentação da nossa esperança em Cristo está espalhada por todo o Novo Testamento. O apóstolo Paulo expressa: a ele quis Deus dar a conhecer entre os gentios a gloriosa riqueza deste mistério, que é Cristo em vocês, a esperança da glória, que está em Colossenses 1, 27. Na epístola aos Romanos, Paulo, em 15:13, o apóstolo Paulo define que Deus é o Deus da esperança, dando-nos a entender que ele é o autor, ele é o autor, não o objetivo dela. A esperança nos ajuda a crer, a obediência nos coloca no caminho da paciência e conforto diante do sofrimento, fortalecendo nossa expectativa na herança eterna. Esperança, né? Cristo é a nossa esperança, sim. É a nossa esperança e uma esperança verdadeira. É uma esperança em que a gente pode confiar, né? A gente cantava aquele cântico: Jesus, Jesus, nele a gente pode confiar, a gente pode confiar. Tem um hino que diz: Jesus Cristo é a única esperança para esse mundo tão hostil, para vencer o evangelho nessa terra do Brasil. Está no Cantor Cristão, né? E foi um hino usado há muitos anos atrás na campanha de missões nacionais, né? Isso já há muito tempo. Para estar no Cantor Cristão, não é nem no hinário para o culto cristão, que já tem em torno de 30 anos de existência. O Cantor Cristão tem muito mais do que isso. Então aqui, no item 2, esperança de uma herança gloriosa, está baseada nos versículos 4 e 5. E essa herança gloriosa que Jesus promete para nós, ela é uma herança incorruptível, incontaminável e que não se pode murchar. Não tem espaço para a corrupção. Não se contamina, não acaba. E, consequentemente, é uma herança em que não há espaço para o pecado, para o erro.
né? Que mediante a fé estás guardados na virtude de Deus para a salvação. Na virtude de Deus, na bondade de Deus, no amor de Deus, na obediência e no temor a Deus. Que essa é a herança gloriosa para que nós temos guardados para nós. Temos que fazer a nossa parte? Sim. A nossa parte tem que ser cumprida através do processo de santificação que é necessário para que essa herança seja realmente cumprida. Através da ressurreição de Jesus, podemos ter a esperança de uma futura herança no céu, definida como uma herança que jamais poderá perecer, macular-se ou perder o seu valor. No versículo 4. Jamais poderá perecer, não acaba. Incorruptível, não passível de corrupção ou decadência. Imperecível. Não maculável, ou seja, ela não pode ser contaminada por impurezas. E que impurezas são essas? É o pecado. São as coisas erradas, as coisas das quais Deus não se agrada, né? Então, contaminação, sujeira, degradação, não perde o valor, algo que não murcha, que não definha. Então, aqui, a palavra grega que vem a basear-se nesse versículo, nessa expressão, é a maraton, que designa uma flor, a flor do amaranto. A sua semente é comestível. Então, a característica é preservar da flor do amaranto, é preservar durante muito tempo suas cores e cheiro. Ela não murcha, ela não morre logo, ela tem uma vida longa. Vejam que bela metáfora da herança, a qual está guardada, mantida intacta, preservada no céu para os salvos. Aleluia! Porque é uma promessa que Deus nos fez. O objetivo central da esperança do cristão é a herança incorruptível e incontaminável que se não pode murchar, que está guardada nos céus. A palavra protegidos significa que aquilo ou aquele que é defendido ou mantido em custódia em uma fortaleza ou um castelo significa manter, vigiar, guardar. Pode também referir-se a uma sentinela, manter sob a guarda militar. Logo, essa esperança não pode ser perdida pela perseguição, sendo, portanto, um encorajamento para todos os salvos, porque é uma herança espiritual eterna. Manter-se sob custódia é sob a guarda de alguém. Então, sob custódia, se a gente precisar, por exemplo, de segurança, está sob custódia de segurança. Se quem comete um crime que é detido está sob a custódia da justiça, da justiça criminal do país, né, ao qual estiver ligado. Então, o que nos diz aqui? Que essa herança espiritual eterna, independentemente dos sofrimentos, ela não deixará de existir. Essa visão requer fé no poder de Deus, o qual nos guarda contra todos os inimigos, tendo a capacidade de preservar todo cristão comprometido com ele. Conquanto seja uma herança para a eternidade, ela é um fato concluído, pronto e esperando para ser manifestada
no momento certo, até chegar à salvação prestes a ser revelada no último tempo, né? Como diz lá em alguns cânticos e alguns hinos que fala sobre a vinda de Jesus. Por exemplo, no hino 114: nesse dia de glória meu corpo mortal, semelhante ao de Cristo há de ser, e já livre da morte e já livre do mal, o milênio de Cristo hei de ver. O nosso corpo mortal, o nosso corpo carnal, deixará de existir. Nós ganharemos o quê? Um corpo espiritual, um corpo incorruptível, cumprindo essa promessa da herança que Deus nos fez através de seu Filho Jesus Cristo. Então nós precisamos ter isso em mente, de que essa esperança é base. Além da esperança, nós temos que ter também a fé, nós temos que ter obediência, cumprindo, fazendo a vontade de Deus na nossa vida. No item 3, esperança em meio às provações. Deus está ao nosso lado, prometeu que estaria conosco, sim. Prometeu que a gente viveria uma vida maravilhosa, sem problemas, sem dificuldades, sem perseguições, sem provações? Não. Deus não prometeu isso para ninguém. Porque provação é uma avaliação que Deus faz sobre nós. É como nós temos que, como o aluno faz uma avaliação no decorrer do seu curso, como empresas avaliam o trabalho das suas lideranças, dos seus liderados, para poder ver o que não ficou bom, o que pode melhorar, como pode melhorar. Deus nos avalia. A provação vem o quê? Vem de prova. Prova. Avaliação é aquela avaliação que Deus faz se realmente nós estamos cumprindo a nossa fé. Tá? Então, as tribulações fazem parte da didática divina. Então, quando se fala didática divina, estamos trazendo essa conotação pedagógica? Sim, porque a vida cristã nos faz com que nós, a cada dia, aprendamos uma coisa nova. A vida em si nos ensina muita coisa, mas quando se fala na vida cristã, a gente aprende sim, porque Deus nos instrui, Deus nos orienta. O Espírito Santo está nos acompanhando, está ali presente na nossa vida. Bem, o que nos diz? O texto usa a palavra provação em lugar de tribulação ou perseguição. Tribulação ou perseguição é o fato, é a atitude feita pelas pessoas. Agora, a provação é a avaliação. A avaliação de Deus sobre nós. O apóstolo trata dos problemas gerais que os cristãos enfrentam por estarem em meio a uma sociedade incrédula. O problema do sofrimento geralmente traz questionamentos aos cristãos.
mas o caminho para a nossa glorificação precisa passar pelo teste da resistência às provações. Às vezes há uma espécie de necessidade que os seguidores de Deus sejam afligidos. Quando não passam por provações, tendem a ficar descuidados e quando têm prosperidade secular ou financeira, provavelmente se voltam para o mundo, dando-se mais valor aos bens materiais do que a Deus, do que a sua fé. Isso é muito ruim. Isso nos deixa claro que é o quê? É idolatria. Se você prioriza as coisas materiais e deixa de lado Deus, você está dando prioridade ao bem material e está deixando de lado a busca do reino de Deus, a sua vida espiritual, o seu crescimento espiritual. Você vai deixar de trabalhar? Não. Você vai deixar de cumprir os seus compromissos? Não. Mas você tem que ter um equilíbrio entre a sua vida cristã e as suas atividades sociais, profissionais. Isso precisa haver equilíbrio, tem que estar presente. A vida cristã precisa se fazer presente na nossa vida social, na nossa vida profissional. Como? De que forma? O nosso testemunho. Aquilo que nós fazemos, aquilo que nós falamos, vai mostrar quem nós somos. Vai deixar bem claro. Vai falar bem mais alto do que se a gente ficar falando toda a vida uma coisa e não vivermos aquilo que nós pregamos. Aí seria uma mentira, seria uma hipocrisia agirmos assim. Bem, aqui diz, há uma espécie de necessidade que os seguidores de Deus sejam afligidos quando não passam por provações, tendendo a ficar descuidados e quando têm prosperidade secular, provavelmente se voltam para o mundo. Todo esse processo purifica a alma da impureza e proporciona a manifestação da integridade da fé em Jesus Cristo. Aqui nesse capítulo, o autor da lição, ele coloca alguns aspectos da provação a partir do texto. No verso 6, elas atendem objetivos de Deus. Devem ser. Pode ser entendido como se necessário e indica que Deus usa as provações como disciplina, quando se desobedece à sua vontade. O Salmo 119, versículo 67, também fala sobre isso. Elas também preparam para o crescimento espiritual ou ainda guardam de pecar, segundo aos Coríntios 12, de 1 a 9. Um segundo aspecto. Elas são de todo o tipo. Todo o tipo é a mesma palavra empregada para descrever a graça de Deus em 1 Pedro 4,10. Não importa a provação, Deus dá graça suficiente para suprir tudo o que precisamos. Por maior que seja a provação que o próprio Deus nos coloca, Ele também nos dá forças para vencermos estas provações a partir da atuação do Espírito Santo de Deus na nossa vida. Precisamos dar espaço para que o Espírito Santo atue em nós. Por isso, Deus dá essa graça suficiente. Se as provações são variadas, Deus nos supre de forças de acordo com cada uma
delas. No terceiro aspecto, elas são doloridas. Fingir que as provações não incomodam não adianta. Você pode até fingir para todo mundo, mas você não vai fingir para você mesmo e muito menos para Deus, né? Então, o apóstolo Pedro usa a palavra entristecidos, a qual expressa o experimentar da dor profunda e emocional, que é a tristeza. Ou seja, uma tristeza severa comparada a um luto. Uma dor tão intensa que é usada também para significar a dor do parto. A mesma palavra é usada para descrever a experiência de Jesus no Getsêmani, tá? Quando Jesus foi provado, e a tristeza da morte de um ente querido. Embora o afligir de severas provações, a fé do cristão é por elas refinada e a sua firmeza o capacita a desfrutar das bênçãos, as quais Jesus concede agora e na eternidade. Vocês estão alcançando o alvo da sua fé, a salvação das suas almas. Está no verso 9. Além de firmar o amor e a alegria no Senhor, verso 8. E glorificar o seu nome, verso 7. Mais um aspecto, é o quarto aspecto e o último aqui citado, nos diz: elas são controladas por Deus. Deus está no controle. Deus sabe o que faz. Tá? Então nos diz: temos essa certeza na expressão por um pouco de tempo. O autor aqui diz que quando Deus permite que seus filhos passem pela fornalha, mantém os olhos no relógio e a mão no termostato. Quem é o termostato? É o que liga a fornalha. Isso nos dias de hoje, né? É o botão que liga ou desliga. Então a gente vê o seguinte: a duração e a intensidade das provações são controladas pelo Senhor. Paulo afirma: não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens. E Deus é fiel, e Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que possam suportar. Mas quando forem tentados, Ele lhes providenciará um escape para que o possam suportar. 1 Coríntios 10, versículo 13. A palavra tentação aqui é a mesma em 1 Coríntios 1, 6. Em 1 Pedro 1, 6. No grego, peirasmos. A conotação é que é diferente nos dois textos. Quando diz, lá no hino lá do Grupo Logos: mas eu sei que jamais eu provado serei, além do que eu possa suportar. E se ainda eu cair e pensar que é o fim, Jesus me ergue e segue junto a mim. E essa letra é de uma música chamada Espinhos, que ela começa: Senhor Jesus, eu não entendo espinho, mas se a cruz é o fim deste caminho, dá-me mais graça, não sou maior que o meu Senhor, apenas servo sou, apenas servo e nada mais.
Se as pontas aguçadas da coroa te feriram, ó cabeça, eu que sou o corpo, parte do teu corpo, não devo reclamar. Dá-me mais graça, Senhor, dá-me mais graça. Passa o teu dedo nos meus olhos, vem me consolar. Dá-me mais graça, Senhor, dá-me mais graça. Faze-me em Cristo outra vez ser mais que vencedor. Senhor Jesus, ainda não entendo o espinho, mas se o mesmo faz parte da tua cruz, eu aceito. Não sou maior que o meu Senhor, apenas servo sou, apenas servo e nada mais. Jesus, se estou por ti sendo provado, quero aprovado ser agora. Sei o que tens a dizer, mas creio nisto também. Basta-me a graça, dá-me mais graça, Senhor, dá-me mais graça. Passa o teu dedo nos meus olhos, vem me consolar. Dá-me mais graça, Senhor, dá-me mais graça. Faze-me em Cristo outra vez. Faze-me em Cristo outra vez. Faze-me em Cristo outra vez ser mais que vencedor. Um vencedor em Cristo. Amém. Linda essa letra. Eu creio que seja de autoria do pastor Paulo César, o líder do grupo Logos, mas é uma música muito conhecida de quem já está na vida cristã há algumas décadas, né? Porque não é de agora, ela foi lançada nos anos 80, 90, por aí, né? Bastante tempo atrás. Então aqui, ó, número 4, o item 4, quarta parte da nossa lição. Esperança proclamada e concretizada. Proclamada é aquilo que foi definido. Jesus proclamou essa esperança para nós. Assim como a gente vê lá na história, o Marechal Deodoro proclamou a República no Brasil em 15 de novembro de 1889, né? Jesus proclamou a esperança para nós. E essa esperança, ela vem junto com a nossa salvação. Ela é uma consequência da nossa salvação. Então, ela está proclamada, está concretizada, que é o que fala os versículos 10 a 12, lido nessa passagem de 1 Pedro, capítulo 1. Ser cristão não é uma fuga do mundo presente por causa da esperança eterna no céu. Nós não somos ETs, nós somos cidadãos normais que vivem nesse mundo, mas não dominados pelo mundo, e sim vivendo segundo a vontade de Deus, guardados do pecado, buscando a santificação a cada dia, a cada instante da nossa vida. Mesmo nos momentos de sofrimento, de privações, o cristão pode, pela fé e fortalecimento interior, proporcionado pelo Espírito Santo, transformar o sofrimento presente em glória nos dias que vive aqui, nessa vida que temos hoje, a vida material. E esses versos finais do nosso estudo nos apresentam uma esperança proclamada e concretizada, já a partir da vida neste mundo, em que as provações nos acompanham tão de perto. Spurgeon disse:
Uma fé pequena leva a alma ao céu, mas uma grande fé traz o céu para a alma. E o que é trazer o céu para a alma? É você viver a santidade do céu hoje, aqui, no momento presente. É exatamente essa situação. O verso 10 nos ensina que a salvação a qual temos e aguardamos é parte do plano de Deus desde a eternidade. Algo que os profetas testemunharam, significando que eles mesmos a procuraram ou examinaram com cuidado as revelações feitas a eles. As revelações feitas a eles, para entenderem exatamente o que foram designados falar e registrar no que tange à salvação, no que se refere à salvação, a qual deveria ser conhecida por meio do Messias. Ser conhecida, podemos até colocar ser proporcionada pelo Messias, que é Jesus. Tá? Assim, orientados pelo Espírito Santo, predisseram os sofrimentos de Jesus e a glória que sucederia aos seus sofrimentos. No verso 11. A salvação é um mistério tão glorioso que até os anjos a observam, tentando entender a dimensão de tanto amor que Deus dedica ao ser humano. Verso 12. Por amar a Jesus Cristo, confiar nele e se alegrar nele, o cristão experimenta a glória proclamada aqui e agora e aguarda sua concretização futura. Então a gente lembra desse amor. Louvemos tão grande amor, como diz. Louvemos tão grande amor, sim, tão grande amor que Cristo assim nos manifesta. Que maravilha de amor que nos trouxe para Deus. Isso são versos do hino 25, lá do cantor cristão. O amor de Deus. Claro, não vamos cantar o hino todo, mas vamos lembrando porque é uma ilustração, uma forma poética de se registrar esse amor que Deus tem para com todos nós, com todos os seres humanos. Conclusão da lição. O que nos diz na conclusão? Nós vimos um ditado popular: a esperança é a última que morre. E a esperança do cristão não morre, não pode morrer, porque a nossa esperança está fundamentada em Jesus Cristo. Então ela não pode morrer. Aí o autor apresenta um outro ditado popular: quem espera sempre alcança. Esperei pacientemente no Senhor e Ele respondeu minha oração. Claro que não são essas palavras, né? Eu estou adaptando o que nos quer dizer o que? O Salmo 40, que fala da nossa perseverança, saber esperar no Senhor. Bem, quem espera sempre alcança. Em Cristo, então, o ditado fica completo. Então, vejamos como que esse ditado popular fica à medida em que Cristo entra nele. Quem espera em Cristo sempre alcança e alcançará, porque tem esperança, porque tem fé, porque tem que levar essa vida direcionada, dirigida, conduzida pelo Espírito Santo de Deus. Então, logo, mesmo que venham as provações, e elas vêm e virão, a história de pare de sofrer não existe, é uma mentira.
Cristão sofre, sim. Cristão passa por problemas, sim. Mas nós temos que ter a ideia de que é nesses problemas, é nessas provações que nós nos tornamos vitoriosos em Jesus, em nome de Jesus, que nos dá vitória. E essa vitória é que nós não podemos perder de vista, nem deixar de acreditar, de esperar, de ter fé. Nos diz aqui que as provações elas não podem tirar a nossa esperança. Peçamos a Deus o fortalecimento para crermos e vivermos nessa verdade, que não é simples, que não é fácil, mas que é uma necessidade nossa como servos do Senhor. Para pensar e agir. Por certo, você tem passado provações na sua vida. Como você as vivencia? Então, você para pensar e agir é um momento da reflexão introspectiva, que nós mesmos, nós vamos avaliar nós, né? A autoavaliação, né? Onde nós temos que estar avaliando o que a gente está fazendo. O segundo item para pensar e agir. As provações têm afetado sua esperança. Peça a Deus que fortaleça a sua fé. 3. Saiba que as provações desta vida não se comparam com a glória que nos aguarda. Devemos considerar que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. Isso está em Romanos, capítulo 8, versículo 18. Então essa é a palavra que eu tinha para trazer. E eu quero agradecer a vocês, irmãos em Cristo, amigos, parentes, que têm visto, que têm acompanhado esses estudos da revista Palavra e Vida. Tá? Divulga esse canal, ajude para que a palavra de Deus possa chegar a mais outras pessoas. Tá? Esse é um meio de comunicação, está sendo veiculado através do YouTube. O YouTube é uma rede social e nós usamos, sim, para proclamar Jesus, a salvação em Jesus. E não vamos esquecer também de estarmos em oração por todos nós, principalmente em oração pelo nosso país, a condução da política, a condução da economia, o povo brasileiro, as autoridades brasileiras. Nós precisamos muito da graça e da misericórdia do nosso Deus. Precisamos que Ele esteja à frente. E se orarmos, Deus vai nos responder. Temos que crer, temos que ter fé. Oremos então, irmãos e amigos. Deus, muito obrigado, Senhor, pela palavra que aqui eu pude trazer, porque o Teu Espírito tem nos conduzido. Meu Deus, muito obrigado, Senhor, porque Tu tens nos guardado, nos protegido, porque Tu tens, ó Deus, preservado a nossa esperança. E sabemos, ó Deus, que somente em Ti podemos alcançar a glória, a salvação. Seja conosco, Senhor Deus, seja com o povo brasileiro, Senhor, seja com as autoridades do nosso país, dos estados, das prefeituras, com os poderes constituídos. Tem misericórdia, meu Deus.
de todas essas pessoas. Dá-nos a tua direção, meu Deus, para que a gente possa viver segundo a tua vontade, dando um bom testemunho do teu amor, da tua graça. Recebe, Deus, nossa oração, nosso louvor, em nome de Jesus. Amém.